Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Já já vamos falar da situação do Valdívia, que está deixando o Internacional depois de muitas propostas. O Internacional vai buscar reposição, ou a reposição é o próprio Sacha, ou com a chegada anterior do Robertson, o Internacional já está com a solução para a reposição em caso de, por exemplo, lesão do D'Alessandro ou excesso de jogos. Aliás, isso já se discute muito. O D'Alessandro jogou 75% das partidas com a camisa do Internacional nesse ano de 2017. É hora de dar um tempo para o D'Alessandro. O D'Alessandro vai ter que dosar. Como é que fica essa situação? Por falar em situação, o Inter vai ter que definir quais goleiros vai levar para Belém do Pará. Em princípio, hoje o Daniel Pavan esteve conosco, vai o Danilo Fernandes, eu digo em princípio porque ainda carece de uma recuperação 100%, mas deve viajar, vai viajar, junto com o goleiro Daniel, e o Inter leva também o terceiro goleiro, que é o Igor. Terceiro hoje, né? Porque ainda tem o Keller se recuperando e tem o Lomba se recuperando. Então hoje ele é o terceiro, o Igor, mas depois será o quinto goleiro do Internacional, e ainda tem um sexto goleiro, que é o Feijão. Bom, o Internacional, segundo o Daniel Pavan, está bem servido de goleiros e admitiu o Pavan hoje que Keller falhou naquele segundo gol do Novo Hamburgo, na primeira partida da decisão em Porto Alegre, e que falou, inclusive, isso para o jogador. Bem, o Grêmio. Gata Fernandes vai se definindo como o substituto de Ramiro, muda um pouquinho, em princípio, também a função do Arthur, né? Porque o Gata Fernandes prefere jogar mais centralizado, enquanto que o que está ausente, o Ramiro, joga mais pela beirada. E estão pegando, hein? Já pegaram o ex-presidente do Barcelona, estão no encalço de Ricardo Teixeira, que quer fazer, inclusive, uma espécie de delação premiada. No caso do Ricardo Teixeira, não está preso ainda para fazer delação premiada, mas quer entregar algumas figurinhas famosas aí para tentar livrar o lado dele. Então, o FBI está atrás do ex-presidente da CBF, que aqui, quando vinha no Rio Grande do Sul, era tratado com tapete vermelho, né? Faziam festa. Agora é acusado de tudo que é negócio. Bom, mas a gente já alertava lá atrás. Olha aqui, por falar estão pegando, Messi foi condenado a 21 meses de prisão por sonegação de impostos. Claro que não vai cumprir na cadeia, mas o jogador terá que, já a priori, pagar 2 milhões de euros, e o pai do Messi 1,5 milhão de euros por sonegação. Bom, alguns jogadores do Internacional tiveram problemas de contusão. O Internacional treinou apenas na parte da manhã. William, Ortiz e Carlos, mas em princípio todos devem viajar para Belém do Pará. O Internacional tem um jogo importantíssimo. Se ganhar o Internacional, será muito provavelmente líder pelo índice de aproveitamento. Se empatar, cai para a sexta, sétima ou até oitava colocação, e aí pode começar a ferver o caldeirão para o lado do Zago. A batata pode começar a assar. Em relação ao Grêmio, até agora 10 mil, 11 mil ingressos foram vendidos para o jogo de quinta contra o Zamora. O Renato concentrou 18 jogadores, time praticamente todo ele titular. Se poupar, vai poupar um que o outro. Em Recife, sim, o Grêmio terá time misto, porque no meio da outra semana o Grêmio encara o Fluminense, partida decisiva pela Copa do Brasil. E o Valdir Espinosa acabou dando uma notícia ontem à noite, dizendo que o Beto da Silva está se encaminhando para finalmente estrear com a camisa do Grêmio. Ele, Beto da Silva, que veio para ser uma alternativa de jogo, ele que joga na meia, joga como centroavante, saiu aqui do Grêmio, foi criado no próprio Grêmio e chegou a jogar pela seleção peruana, mas não conseguiu ainda estrear com a camisa tricolor. Agora estaria em fase final de recuperação. Chapecoense, que acabou ganhando ontem de virada, não leva por enquanto a classificação, vai recorrer, mas houve, segundo a Conmebol, um erro crasso. O vedor teria avisado a Chapecoense com horas de antecedência. A Chapecoense alega que só depois que assinou a súmula o jogador é que a Chapecoense foi avisada. No entanto, foi punida, perdeu de 3-0 para o Lanús, placar aplicado numa pena administrativa, e agora vai ter que recorrer para tentar buscar a classificação no tribunal. No tribunal que eu digo lá na Sul-Americana, na apelação que fará o departamento jurídico. Já tem muita gente corneteando o Rui Costa. Primeiro, muito elogiado pelo trabalho excelente que faz, campeão catarinense, estaria classificando a Chapecoense, mas foi ele ou foi o presidente que impôs que o jogador entrasse em campo?
né? Pelo amor de Deus, né? Jogar fora uma classificação por uma teimosia, por um equívoco, ou foi equívoco da Conmebol? Tudo isso vai ser analisado agora a miúde com o recurso do time catarinense. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já no segundo bloco, e ressaltando que hoje tem jogos, né? O Palmeiras joga contra o Atlético Tucumã, pelo seu grupo na Taça Libertadores da América. O Palmeiras pode perder até por 2 gols de diferença, derrota com 2 gols de diferença, o Palmeiras classifica. E no mesmo horário, 9h45, Peñarol contra Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, que vai ser o segundo do grupo, na melhor das hipóteses, não, já está classificado. Mas o Jorge Wilstermann, que tem a seu favor a altitude, né? Porque bola não tem. E pode ser um dos adversários do Grêmio aí, pode ser o adversário do Grêmio, melhor dizendo, é um dos postulantes aí, um dos classificados e uma das possibilidades. Na Copa do Brasil, Paraná contra o Atlético Mineiro. Paraná que tem vários jogadores do Rio Grande do Sul, né? Inclusive um meio-campista, Alex Santana, que foi lançado pelo Abelão em 2014, que apresentou um bom futebol e depois nunca mais eu ouvi falar. Um outro jogador que chama atenção no Paraná é o Vilela, lateral direito, né? Que começou, teve chance no Internacional, também depois escafedeu-se. Nunca mais se ouviu falar. E o Atlético Goianiense joga contra o Flamengo. Esse é um jogo muito interessante, porque esse jogo foi 0-0 no Maracanã, o Flamengo jogou com os reservas, e depois o Flamengo meteu 3-0 no Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, em Goiânia. Então imagina só o Atlético Goianiense quanto não está mordido com o Flamengo. Esse é o jogo de volta, tanto o Paraná contra o Galo Mineiro e o Atlético Goianiense contra o Flamengo, os dois jogos às 9h45. O Atlético Goianiense, que também tem um outro fator extra-campo que acaba sendo uma motivação para os jogadores. Um jornal local, o jornal O Povo, fez uma brincadeira no seu Facebook e fez um vídeo perguntando quem caía primeiro, o presidente Michel Temer ou o Atlético Goianiense. E isso gerou nota oficial do Atlético Goianiense. É sensacionalista? É, um jornal local. Jornal local está fazendo local, fazendo brincadeira. Ah, que bonito. Fizeram a brincadeira e aí o Atlético Goianiense não gostou, teve até nota oficial publicada nas redes sociais criticando o jornal. Mas é uma boa pergunta mesmo. Quem é que você acha que cai primeiro? O Atlético Goianiense. O presidente é meio duro na queda. Já podia ter pego o boné, né? Depois dessa aí... bom. Então tem essa questão envolvendo o Atlético Goianiense. Outra questão, falando em jornais e informações divulgadas pela imprensa, o ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rosell, segundo o jornal El Confidencial... Enjaularam ele, né? Que enjaularam, ele recebia até 41% dos direitos de TV dos amistosos da seleção. Não, está errada essa informação. E o Salomão Rachid... Ele receberia... 41 e depois repassava para o doutor Ricardo. Aqui, em Porto Alegre, ele era tratado como doutor Ricardo. Inclusive amigo de dirigentes de rádio, diretores de rádio, tudo aí. Agora, os caras chamam ele de ladrão com a disfarçatez impressionante. Antes, falar do doutor Ricardo aqui, só as concorrentes da Globinho. Agora, todo mundo fala. Antes, quando vinha para cá, era tapete vermelho. Iam no aeroporto esperar e champanhe, caviar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comeu, só ouço falar. Que nem pocheca. Pocheca é outra história. Pocheca é mais popular. E, então seriam até 41% dos direitos de TV dos amistosos. 24 amistosos teriam tido esse desvio de verba entre 2006 e 2012. Nem faz tanto tempo, né? 2006 e 2012, um longo período enquanto Quanto é que dá? Foram 24 amistosos entre 2006 e 2012, não foram divulgados valores. Sim, mas quanto é que era cada 40%? 40%, até 41%. 3, 4 milhões cada jogo. Ele teria recebido 15 milhões de euros, aproximadamente. Vagabundo, né? Dinheiro é o que não falta. Viva a fartura, porque a miséria ninguém atura. Tu tá bem, tá com as peles, né, Maurício? Tu não fez mexe lá com... Mexe? Não, nenhum. Lá com o teu patrão? Nenhum, com petralha, nada. Mexe nenhum.
Uau. E eu tinha uma tarefa complicada lá, que eu entrava para entrevistar o Petralha depois do diretor financeiro da obra. Ele tinha reunião com o diretor financeiro. Tu era rebarba, então, tu estava... Não, era uma agenda. A agenda tinha o diretor financeiro da obra e logo depois eu para acalmar um pouco o ânimo, para ser uma entrevista. Tanto que eu fiz... Tá, e o que acontecia? Ele se transformava quando saiu o diretor financeiro? Não, ele não estava muito feliz quando estava o diretor financeiro lá, né? Que só pepino para resolver. Eu fazia perguntas dos torcedores que mandavam pelo e-mail. O último dia que tu selecionava só papai e mamãe, né? Não. Pode pegar as perguntas gravadas, sim. Boinha dada aí. Tem muita pergunta complicada. Por isso tu ganhava aumento todos os meses lá. É exatamente por isso. Mas aí teve um dia, Rec, que eu fui fazer as perguntas para ele. Eu gravava 3 por semana, eu sempre levava 5. Aí eu joguei para ele, presidente, então essa pergunta aqui, ele começou a responder. Ele, não tô afim de falar desse assunto. Eu, presidente, tem essa outra aqui. Não, isso eu também não quero falar. Essa terceira... É casca grossa, ele me deu uma porrada esses tempos aí na Bandeirantes, esse ano ainda. Não, ano passado, na Copa Sul, Minas Rio, lá eu fui fazer uns futricos. Não vou falar sobre isso. Mas não chamou ele daquele apelido de novo para dar confusão? Não, aquilo ali, ele processou eu, o Edgar Schmidt e o Haroldo Souza. Chamamos ele de metralha. Mas aí então, eu cheguei na terceira pergunta, bom, presidente, tem essa aqui que o senhor não vai querer falar mesmo, a quarta e a quinta também não, eu vou embora, um abraço. Nunca mais gravei. Como nunca mais gravou? Sim, depois disso acabou o quadro da rádio. Você não respondia? Sim, ele não, essas perguntas ele não quis responder, porque estava irritado com a obra, que não tinha dinheiro para acabar. Acabamos com o quadro da rádio. Aí depois da visita da presidente Dilma, aí voltamos. A presidente visitou, estava tudo certo. Isso aí foi bem bem na época que o... O que tu fazia para acalmar o presidente? Entrevistava. Não. Só entrevistava, ué. Minha função era entrevistar, era fazer perguntas. Podia servir um whiskyzinho, alguma coisa. Não. Aí a Fábio, a secretária dele... A Fábio, eu conhecia a Fábio. Teve aqui no jogo, não era ela? Não, aí foi a Tatiana Ribeiro. A Tatiana Ribeiro, aí é a gerente de comunicação. Gente boa. Aí é a Tati. Mas a Fábio, a Fabiana Souza, que é a secretária do Petralha, e ela que cuida do lanche, cuida da... Chamava ela de Fábia? Claro. Não é Fabiane o nome dela? Sim. Fábia é só pro presidente. Tá bom, mas é isso... Aí tu quer me complicar em casa já, né? Olha aqui, ó. Fábio. Tá bem. Eu, dona Fernanda, era a Fábio. A secretária do homem lá. O Copa do Nordeste. Final, Bahia e Sport empataram o primeiro jogo em 1-1. Né? Eu não sei se nessa Copa do Nordeste tem gol qualificado. Né? Primeiro jogo... Não sei se foi na Bahia ou se foi em Recife, quer dizer, eu não sei nada, né? O que tu sabe desse jogo? Não sei que foi 1-1. Ok. Né? Vê se tem... Vou buscar o regulamento aqui da Copa do Nordeste. Acho que o primeiro foi em casa, o Bahia empatou com o Sport, acho que foi em casa, pelo jeito que está aqui, bataram no jogo de ida, e agora seria Sport e Bahia. Né? O Sport jogou com meio time reserva contra o Cruzeiro, que estava poupando para a final da gloriosa Copa do Nordeste. Aliás, essa Copa do Nordeste... que o Nordeste peitou a Globo, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul tinha a Copa Sul-Minas na época, e o presidente Miranda queria entrar na justiça e tal, e aí, na época, o presidente Guerreiro ficou a favor do presidente Miranda, presidente Guerreiro, que era presidente do Grêmio, e o presidente Carvalho ficou contra o presidente do seu clube, na verdade não era presidente do clube, ali era presidente da Liga, porque entendia que o Campeonato Brasileiro sendo, e aí estava mudando o Campeonato Brasileiro, lembra? Que passou a ser de 20 clubes, e aí passou o Campeonato Brasileiro a ser de maio a dezembro, então o presidente Fernando Carvalho ficou contra o presidente Fernando Miranda e acabou com a Copa Sul-Minas. E a Copa Nordeste existe até hoje. Eles peitaram a Rede Globo, ganharam na justiça, né? E aí até hoje isso continuou acontecendo, mesmo com o Campeonato Brasileiro quilométrico. O que você ia falar, Maurício? Enquanto os nossos convidados entram, não tem problema, vai falando aí, vai enchendo linguiça. A Copa do Gustavo Nordeste... Schmitz e o nosso Vitor Saidelis. Eu estou buscando aqui a informação do regulamento. O Saidelis está com um bigode de mexicano, daqui a pouco nós vamos mostrar. Daqui a pouco a gente mostra, então. Mas as gurias é que vão gostar. O jogo é na Fonte Nova, viu, Rec? O primeiro jogo foi com o mando do Sport, 1-1, e agora o jogo é na Fonte Nova. Francisco Carlos do Nascimento, o árbitro dessa partida. E é um jogo interessante, até porque a gente vai poder observar o Sport. E até, que hoje o Renato, projetando o Sport, que é o adversário do Grêmio no final de semana, o Renato deu uma entrevista, concedeu entrevista coletiva normal,
E ele, em um determinado momento da entrevista, disse o seguinte: eu não poupo jogadores porque quero, eu poupo jogadores porque sou obrigado por conta do calendário. Enfim, reclamou do calendário, da quantidade de jogos, mas o Renato disse: eu não poupo jogadores porque quero. Ele colocou: olha, quem muito quer, se eu tentar jogar bem os titulares das 3 competições, eu não vou ter nenhuma. Vamos nos entender. Hoje está difícil da gente se entender, mas vamos se entender. Eu, tu e o Renato Portaluppi. Vamos lá. Ele escala quem ele quer. Ué, já poupou quando não tinha que poupar e agora ele vai poupar de novo. Ele poupou lá contra o Guarani do Paraguai, o Grêmio podia ter sido o melhor da primeira fase. Se você quiser, a gente tem esse trecho da entrevista. Ele levou todo mundo para lá e poupou. Como é que ele não poupa quando quer? Ele, não é só por causa do calendário apertado, não. Às vezes eles fazem cacaca mesmo. O Grêmio já jogou 2 gauchões fora que era favorito. O ano passado o Grêmio era favorito, calculou mal o jogo contra o Juventude. Esse ano o Grêmio calculou mal de novo e perdeu para o Novo Hamburgo. A gente pode até ouvir esse trecho do Renato que ele daqui a pouco. Fala Olha em aqui. instantes. A final, então, foi o primeiro... Na Fonte Nova. Na Fonte Nova, então tá. É que estava aqui Bahia e Sport 1-1, então foi Sport e Bahia 1-1. Exato. Então o Bahia decide em casa, né? E tem gol qualificado. Vou buscar agora a informação. Estou com um regulamento aqui. Hoje eu estou pior que o José Aldo Pinheiro, é só bola nas costas, não tem essa molezinha. Mas deixa eu saudar os convidados aqui. O Gustavo Schmitz, conselheiro do Grêmio. Ainda está diretor lá, não? Ainda estou. Ainda estou. E o Vitor Saidelli, que é conselheiro do Internacional. Pois é, vou começar com onda já. Isso aqui é um mar de onda. Eu pensei que eu chegaria aqui para mediar esse programa. É um programa de surf agora? É um programa de surf? Então tá, então vamos falar de 360. Drop, tá bem? Isso, já volto a convidar o Hernani Campeiro, que entende de surf. Ele o Hernani entende tinha um programa nas ondas. Tinha um boletim também. Era na Ipanema, né? Nas ondas do rádio. Bom, nas ondas do rádio nós estamos sempre. Bom, mas aquilo morreu na casca. Acho que o presidente foi tão criticado por colocar mais um político no clube que desistiu da ideia. Olha, Rec, em primeiro lugar, boa noite, a todos, o convidado e aos ouvintes, os telespectadores, especialmente a nossa torcida tricolor. Eu considerei aquilo como um boato, porque em momento algum o presidente veio falar comigo sobre o assunto lá, de uma eventual alteração do comando da base do Grêmio. E quando nos encontramos, ele ainda brincou comigo, vem cá, quem é que andou gerando essa crise aí em cima desse assunto? Eu disse, é o que lhe pergunto, presidente. Ele brincou, riu, eu percebi que era um assunto que era de fora para dentro. Mas que anunciou quando ele estava lá no governo municipal que ele ia para o Grêmio. Um assunto que veio de fora para dentro do clube, né? Dentro do clube esse assunto não foi sequer comentado, mas é importante deixar claro. Ainda bem que tu não tem essa frescura aí. Olha, vou te dizer, eu já teria deitado o cabelo. Então bota o Kelvin Krieger. Não, mas eu conversei com o presidente. Conversei com o presidente. O cargo é seu, eu estou lá, seu convite. Não, mas estou dizendo que tu está pensando no Grêmio. Claro. Mas se é outro já mais estourado. Não, e não por mim, na verdade por toda uma equipe de trabalho. Claro. Né? Nós temos um grupo de diretores adjuntos, abnegados, um grupo de funcionários extremamente dedicados e sempre gera uma instabilidade, né? Querendo ou não. E ainda mais agora que o trabalho vem sendo consolidado, que nós estamos conseguindo implementar medidas de relevância, mudanças importantes na base do Grêmio e que os resultados estão começando a aparecer e isso nos enche de satisfação, né? E ali é a galinha dos ovos de ouro, como nós tínhamos falado. Não tenho dúvida. Naquela época. Então, até isso era meio complicado. Ia colocar... É que os políticos estão com muita moral agora, entendeu? Eles têm que ocupar todos os cargos possíveis e imagináveis para a gente fiscalizar mais. Em todas as áreas. Para a gente ficar mais acordado ainda com o que eles estão fazendo. Aliás, que dia triste agora, hoje, que chinelagem desse mas que dia triste para o país hoje, né? Que dia triste para o país hoje. Esse uso, né, de um decreto querendo estabelecer a lei, a ordem no país, a primeira coisa que nós deveríamos estar fazendo era uma limpeza geral, né, e nós estamos... Está falando da força... Do Exército. Eu sou, em primeiro lugar, importante que se diga, completamente contra a vandalismo, a baderna, né, isso. Só que assim, nós chegamos num ponto no país que se a sociedade, se a população não tomar alguma atitude um pouco mais drástica, nada vai acontecer. Só dizer amém não dá mais nessa ideia. Não, né, de fato, já que
Cristiano Boa Trolley, noite já está implícito. Boa noite já tá a todos, mas de fato é um dia triste, porque o fato desse decreto, um decreto que eu vim ouvindo no rádio, tive a oportunidade de ler. Mas foi tão sério assim para precisar? Não, o artigo 142 da Constituição, ele prevê o uso da força do Exército Nacional, das Forças Armadas, em casos excepcionalíssimos. O que houve uma manifestação em Brasília, uma manifestação forte, mas nada que indique a aplicação... a soberania. Exatamente, nada que indique a aplicação desse artigo. Então, por falar em vandalismo, o que é vandalismo? Vandalismo é essa empresa aí que fez conluio aí com Temer, com Aécio, que está devendo mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200 mil reais de INSS. Isso que é vandalismo. Vandalismo é tirar o dinheiro da Petrobras, do BNDES. Isso que é vandalismo. Esse é o país para não ter mais problemas, né? Exato. Nós temos um problema sério. Acho que agora vai estourar um do BNDES que é pior ainda. O dia que abrir a caixa preta de Caixa Econômica Federal, os fundos de BNDES... E os fundos de pensão. Os fundos de pensão ainda é um problema quase que privado de cada fundo, de cada... É mais localizado. É localizado. Agora, o dinheiro que é altamente público, esse sim. Então, quando me vierem falar hoje em vandalismo, sabe, porque quebraram lá um vidro, porque tocaram fogo, vandalismo é o que estão fazendo com a nação, com o dinheiro do país. Esse presidente, lamentavelmente, ele não pode mais tocar os rumos do país. E outra coisa... Lamentavelmente, eu proferi isso na Ordem dos Advogados do Brasil, que eu sou conselheiro aqui no Rio Grande do Sul, dizendo assim, que lamentavelmente nem diretas já ou indiretas adiantam, porque quem vai escolher vai ser o Congresso. Não é golpe. Esse Congresso é um Congresso de gente estúpida, 80% já está corroída e corrompida. Como é que eles vão escolher o próximo governo? Então, e para mim, do meu ponto de vista, eu defendo que nesse país, se a gente pudesse ter eleições gerais já para tudo, o povo escolhe tudo de novo. Isso eu acho que está certo. Porque esse zera tudo e vamos... O zera tudo porque esse Congresso é ilegítimo, esse poder é ilegítimo. O povo, porque exatamente, não tem mais. As pessoas não querem mais trabalhar. Outra coisa, os bons deputados, nós temos, bons deputados. 80%, prudentemente, 20%, né, de gente boa que tem lá. Quem é que vai querer concorrer de novo? Exato. Eu brincava com o Cassiá, na época que ele estava largando o futebol para ir para a política. Eu disse para o Cassiá, que é um cara sério, Cassiá, você vai deixar de ser chamado de burro ganhando 300 mil para ser chamado de ladrão ganhando 20. Eu falava 10 na época, que na época era 10, 12, agora é 20. Tá? Por quê? Porque o Cassiá era uma exceção. Já na época a gente brincava desse jeito, porque já se tinha isso. E agora, com tudo que aconteceu depois... E essa imoralidade também... Agora está provado. E essa imoralidade também no âmbito do futebol com a CBF. Não, mas pelo menos a gente sabe tudo. Que esse grande cartório CBF, né, também o dia que abrirem essa caixa preta aí vai sair muita coisa feia. Para começar, porque não é delação premiada. Você que é advogado pode me ajudar. O Gustavo também é advogado? Sou. Então pode me ajudar os dois. O que o Teixeira quer fazer? Ele quer entregar meia dúzia. Ele não está preso, então não é delação premiada. Ele está fugitivo. Ele quer se apresentar para denunciar. O Teixeira tem problema nos Estados Unidos. Sim. Né? Porque aqui não tem nenhum dirigente com problema na CBF. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante amigo. Então, eles não podem sair. Né? Eles não podem ir para os Estados Unidos, não podem ir para a Europa. Tem gente com ordem de prisão. Não podem sair do país. Né? Porque a justiça norte-americana, né, decretou já a prisão desses caras aí. Então, tem muito rolo aí também no âmbito do futebol, da FIFA. Estourou hoje, né? Do Barcelona. Estourou hoje do Barcelona, que já era um caso antigo, né? Tá lá o Messi, o maior jogador do mundo. Né? Não, ele foi condenado. Foi condenado, mas ele foi condenado à prisão. Mas é óbvio que o sistema espanhol, já disse, parece que foi 21 ou 23 meses de prisão. Né? Então, agora parece que vão converter em algum tipo de outra pena. É uma multa que ele tem que pagar e mais alguma pena alternativa. Ele está condenado à prisão. Né? E aí o que o Messi invocou na defesa dele e o pai dele? Nós contratamos pessoas, advogados que não, né, que nos enrolaram, etc. Ou seja, eu não vi nada, eu não sei de nada, né, não participei não é minha. Até é capaz do Messi e do pai dele, até pela projeção. Não, de fato, até pode ser que tenha pessoas que errou.
né, que erraram ali, né? Ele era jovem. Agora, muito jovem, sempre dedicado ao futebol, é muito capaz. E é obsessivo pelo futebol, né? Exato, tu tem que dar benefício de dúvida a essa pessoa, né? Para isso existe vocês, né? Tem que defender. Se tiver errado, no final vai pagar igual. Exatamente. A gente vive um momento de dicotomia, né? Porque ficamos entristecidos ao nos deparar com estes escândalos e com as descobertas, né, de tantas coisas em várias áreas da sociedade mundial, diga-se de passagem. Isso não é um privilégio nosso, brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que as informações e vem a público, as denúncias e os escândalos chegam ao conhecimento público, é a única chance que nós temos de mudar essa situação, né? É fazer o enfrentamento disso. É que as instituições ainda, de alguma forma, né, precariamente que seja, consigam ainda estabelecer um mínimo de ordem. Ainda se fala muito aquela história que o país é jovem e tal. Pô, mas não precisa roubar tanto. Né? Exato. Eu também, quando eu tinha 12 anos, no auge da ditadura, me diziam que o país era jovem e que o futuro era meu. Passou, eu cheguei no futuro e continua a mesma ladainha. Uma abundância, esse é um país que tem abundância. Muito rico. Um país que não era para ter nenhuma necessidade. Bom, o Manchester venceu o Ajax, conquistou a Liga Europa, se garante na Liga dos Campeões. Gustavo Ferrareis, varre, vassourinha, então só continua mandando, hein? Está indo para o Bahia. Com a saída dos jogadores, o Internacional vai economizar bem mais de 1 milhão, né? Imagina só com o Anderson, o Inter deve estar economizando uns 250, se ele paga metade. De qualquer maneira, ainda fica vinculado ao plantel, né, que é uma crítica que eu faço. O plantel, o elenco do Internacional é extremamente grande. E um elenco grande atrapalha também o vestiário. Pois é, mas aí é o seguinte, o Internacional está quitando também uma dívida que tinha com o Atlético Mineiro. E aí eu pedi pro nosso Thiago aqui. Então nós vamos penhorar esse crédito aí para ver se o Atlético nos paga. Mas agora é o seguinte... Acho que o Inter poderia até pagar o Grêmio direto. O Inter, mas o Inter vai receber. É crédito? Eu pensei que o Internacional estava pagando uma dívida. Não, é outro que vai tomar cambão. O Inter vai tomar cambão, agora vai empatar esse Grêmio. Não. O Inter está sendo perdoado de uma dívida com o Eduardo Henrique e vai receber um valor pelo empréstimo, especula 2 milhões, contrato até maio de 2018. A imprensa mineira fala em 400 mil euros. Então é mesmo. Aí é 1,6 milhão mais, sei lá quanto é que era dessa coisinha aí que veio aí, esse Eduardo Henrique. Aliás, esse aí foi um dos principais responsáveis pela queda do Internacional. Era uma elegância para não jogar nada. Não, ele jogava com uma elegância para não jogar bolhufas. O que ele fez contra o Santa Cruz, ele tinha que ser preso. Expulso. É um negócio impressionante, a burrice desse cara. O Internacional jogando em casa, era um jogo que tinha que ganhar. É igual aquela história dos prêmios contra a Ponte Preta. Puxa vida, né? Isso aí, tá bem, os jogadores têm a possibilidade de pleitear, mas não façam isso. Não. É feio. Depois de acertar tudo antes do jogo, durante a competição, chega na hora do pior, os caras pedem aumento de prêmio contra a Ponte Preta. Eu só espero assim que isso fique como uma lição para os dirigentes, para o clube, que o clube apreenda, né, essa quantidade de erros para que não se repita, né? Isso é fundamental. Né? Quem não conhece a sua própria história, já diz um ditado aí, acaba por repetir os erros. Hoje eu ouvi de uma fonte fidedigna. Toda fonte a gente acha que é fidedigna, mas tem algumas melhores, outras piores. Tem algumas que a gente acredita mais. Tem umas de gente séria, tem outras que tem uns galhofa que às vezes nos passam uma boa e passam uma ruim também, né? Para deixar o cara meio assim, alerta, né? Mas que ainda tem coisa para estourar, assim, que impede inclusive a realização de algumas atividades que o Inter gostaria de fazer e não pode porque tem coisas nas entranhas que não permitem que isso aconteça. Agora, um clube que teve uma gestão que teve contas rejeitadas, né? Não pode. E agora, né, está se aprofundando um pouco mais, né, indo nos detalhes, né, de por que essas contas, né, foram tão Imagine ruins. Só uma instituição que tem as contas reprovadas, ou enfim, né, questionadas. É a primeira vez na história, né? Nem o Borba teve as contas rejeitadas. Como é que você se apresenta numa instituição financeira buscando recursos?
Como é que você... Eu imagino, né? Eu que lido na área... Mas aí eles penhoram a arrecadação empresarial, que atua em defesa de algumas empresas, e vivo isso no dia a dia, qualquer restrição hoje é razão para se negar crédito. Imagina uma instituição que não tem os seus balanços aprovados. Eu imagino que o Internacional deve estar vivendo um momento bastante delicado. É que agora mudou a lei e o balancete, ou seja, os números, né, aqueles que têm que figurar, aqueles ali foram aprovados, né? A questão é que com a alteração da lei... Eu não me refiro à publicação legal, quando a alteração aquela do cumprimento do estatuto. Eu me refiro aos questionamentos de grave crise, né? Mas não é do cumprimento do estatuto, é do cumprimento da lei. A lei, que é muito recente, esse é o grande problema. A lei do Profut, a 13.155, ela dispôs o seguinte, ela dispôs uma novidade, né? Que os atos administrativos, os atos de gestão, que podem conduzir à chamada gestão temerária, que está ali na lei, né? Estes atos, eles também têm que ser investigados pela administração do clube. Desde quando? Desde o ano passado, desde que ela foi promulgada. Mas então ainda pode pegar o presidente. Pegar quem? Não, a lei. Pegar quem? O presidente não pode sofrer sanções? Sim, a gestão passados, os diretores administrativos, sim, com certeza. Continuam respondendo, é isso que eu quero dizer. Com certeza. Pegar nesse sentido. Com certeza. Chamar para explicação. Exato. Como é que deixaram chegar nesse ponto? Exato. Porque o cara tem que tomar alguma medida enquanto está no poder, né? Não, tem. A lei é muito clara. Ela, no caso de gestão temerária, né, ela pode ser decretada a inelegibilidade dos gestores até 10 anos. Né? E também a mesma lei diz o seguinte, quando há aquele ato administrativo que não é a gestão temerária, mas que é o crime em si, né? Este sim responde com bens, responde civilmente. Mas será que vai chegar a isso? Eu espero que não. Não, eu espero que não. Eu espero que a análise que estão fazendo internamente lá no clube não seja... Não, aí, mais ainda, né? Mais ainda, eu espero que não. Eu espero que sejam só erros esses, de más escolhas, né? Contratos um pouco superfaturados em determinados locais ali, né? Mas o ABC não sabia disso tudo, né? Sábado. Mas história é ali que estoura. É no campo que estoura. Pois é, mas eu me surpreendi. Até se recuperar no campo que estoura. Mudou tudo lá. O Grêmio jogou com o ABC também, empatou em 3-3. É verdade, então é isso. Foi com o ABC ou o CRB? Não, com o ABC. Não, mas para ver como não é fácil. 3-3. Não, para ver como não é fácil. Quer dizer que o ABC está invicto. Claro, em dupla, né? Na Série B está invicto. Não, e não é fácil de ganhar. Eu me lembro desse jogo. Estava 3-0 para o ABC, não foi? Parece que era isso aí. E o Grêmio foi lá para ver como nós temos a força da reação. No Nordeste, no jogo 3-0 para nós, a gente busca... Não, foi aqui. Aqui, enfim. Se não me engano, estava 3-0 esse jogo. Eu não fiz a cobertura, mas eu estava ouvindo. Foram raros. Se o Fritz quiser falar das histórias da Série B, ele tem muito mais. Eu, por enquanto, só tenho duas partidas. Eu futebol 2017. Eu encontrei um 3-3. O Gustavo Schmitz aproveitou para tocar uma flauta. Não, eu estou falando do futebol de 2017. O ABC não sabia disso, nós não estávamos falando do ABC, nós estávamos falando de dívida. Eu encontrei um 3-3 Grêmio e ABC pela Copa do Brasil em 99. O Robson marcou 3 gols pro ABC, Palhinha, Macedo e Aguinaldo marcaram pro Grêmio. O Grêmio foi eliminado? Palhinha, Macedo e Aguinaldo marcaram pro Grêmio. Que trio. Palhinha Será que é o Aguinaldo ou é o zagueiro Aguinaldo? É o Aguinaldo. Porque o zagueiro... É o atacante. O Aguinaldo era o centroavante. Palhinha que deixou essa partida para a entrada de Ronaldinho Gaúcho. Pô, o Ronaldinho era reserva do Palhinha. São todos os gols, sensacional. Olha lá, Robson marcou 3. Macedo... Palhinha, Macedo e Aguinaldo. E o Macedo não era um Celso jogador. Não era mal de cabeça só. De cabeça. Completamente louco. Não precisa lembrar das histórias agora. Vai tomar cartão aí, Nós estamos aqui falando da história do futebol gaúcho. Não, que eu me assustei. Olha aqui, ó. Não, mas nós estamos bem representados. Eu acho que o futebol brasileiro esse ano, nós, do Rio Grande do Sul, está bem representado. Não, mas com certeza, é verdade. Acho que nós temos chance nas duas. Tanto na A como na B. Talvez. Na B, muito provavelmente com Juventude e com o Brasil. Não, eu diria com o próprio Internacional. Não, acho que o Internacional não cogita ser campeão da Série B. Não falo nem ser campeão, só falo em classificação. Não cogita. Não, ele disse figurar bem, não falou ser campeão. Não, um bom desempenho.
Não, eu não tô. E agora eu tô falando sério. Mas tem que tocar flauta mesmo. Tomaram flauta há 15 anos, mas se a torcida gremista não aproveitar o momento e não é flauta, eu estou falando que estamos bem representados. Tem que tocar. Não, mas tem que. Mas eu acho que a flauta dos gremistas em cima dos colorados é absurdamente legítima. 15 anos guardando isso. Mas óbvio. Sofri muito. Mas óbvio. Sofri. Aí depois, viu? Tá confessando aí, então tá bem. Ainda tem um gapzinho depois que passar. Na verdade, não são 15 anos. São 25 anos. 92 para 2017. Assim, já teve aquela primeira... exatamente. Assim, se eu considerar outra Sim, queda. Os 15 anos é a questão da taça. É de título. Exato. E respondendo a pergunta do Gustavo, quem passou foi o Grêmio, porque o primeiro jogo... Fora de casa foi 2-1 pro Grêmio, empatou em casa. Tá bem, parabéns. Regulamento embaixo do braço. Você que no jogo de volta lá... Não, o jogo de volta foi aqui. Não, o Inter agora com o ABC. Regulamento embaixo do braço contra o ABC. E diga-se de passagem, para quem observou esse jogo do ABC, Geninho montou né, por isso que eu vejo, treinador com uma escassez... Não tinha nada. Uma escassez de jogadores. jogadores. Substituições dele acabaram com isso. E consegue montar um time com um esquema tático bem tranquilo, né? Como o nosso Beto Campos, que fez aqui com o Novo Hamburgo. Escassez de atletas. Da cabeça do Zago? De jeito nenhum. Mas tu acabou de dizer que não, de jeito enxerga. Não, de jeito nenhum. O Geninho seria uma boa alternativa. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Rec, assim, ó. O Rec, assim, ó, eu desafio, né? Aqui no Brasil, o que tenha. Qual o treinador que poderia chegar hoje no vestiário do Internacional, né? Qual que chegaria e disse, ó, toma aqui, o vestiário é teu, vai, toca aqui, tá tudo garantido. Aqui no Brasil hoje não tem nenhum, porque o único que teria o Tite está na seleção. O resto, tá fora, o restante dos treinadores são absurdamente iguais, porque até o Abelão. Eu acho mas o Eduardo Batista, né, que estava ali no Palmeiras. Né? Não servia para o Palmeiras. Aí, de repente, alguém diz, mas o Eduardo Batista no Internacional. Mas vem cá, mas se não serve no Palmeiras, por que vai servir no Internacional? Não, mas é sempre eu acho que a questão ganhando mais, né? A questão do Zago eu estou aliviando, porque eu fico pensando o seguinte, o Zago tem defeitos? Tem. Tem vários. Eu acho que tá confiando no efeito Belém do Pará. Que não. O efeito... Assim, ó, o Zago tem defeitos. Um deles, ele não tem leitura de jogo. Ele não tem. Tá, isso a gente já sabe. Agora... Para que serve os outros dois? Aí é isso que eu cobro. Para que serve o Galeano e para que serve o Pacheco? Porque eles estão ali. Né? Ou seja, eu enxergo o vestiário, uma comissão técnica, um pouco mais além do que o treinador. Porque se basta o treinador, os outros não precisariam estar lá. Né? Eu quero saber como é que o Maurício Dulac está tratando das questões do cotidiano. Né? Agora o Odair Hellmann, que é o auxiliar técnico... É muito antigo, né? Você vai lembrar do Inter nos áureos tempos? O Otacílio Gonçalves passava informações para o Minelli das cabines de imprensa. Mas hoje, com telefone. Eu não vejo nenhum treinador... Era auxiliar. Mas vês o nível, né? Eu não vejo nenhum treinador hoje fazer qualquer substituição sem consultar pelo menos o seu auxiliar técnico. Isso vale para Renato, Zago. O Tite não muda a seleção. O Tite não muda a seleção sem falar com os auxiliares técnicos. Então eu concordo. Mas é isso que eu estou colocando. Então por isso que eu estou aliviando. Não só sobre a figura não, a cabeça do Zago não vai, porque não vai adiantar. Tu quer limpeza, então? Eu não quero. Eu sou contra. Se tu tem os detalhes, assim, o Zago não funciona aqui e não funciona aqui, então vamos corrigir. Agora, tem algumas coisas. O Zago agora completou 29 jogos pelo Internacional. Né? Tem algumas justificativas para que o esquema tático não tenha aparecido. Ele já perdeu uma competição. Esta quantidade de jogadores que entraram e saíram, tá bem, é uma justificativa. Tem coisas boas, tipo, em jogos contra os clubes iguais, que foi o jogo contra o Grenal, o jogo contra o Corinthians. Esse contra o Palmeiras, o Internacional, perdeu, mas fez um bom jogo. Ano passado, esse ano, o Inter vai jogar contra os desiguais. Eu estou dizendo que em relação... Aí está o pepino, porque contra os desiguais ele marchou para o Caxias, marchou para o Novo Hamburgo. Eu estou dizendo que eu estou tentando buscar também coisas positivas. O Internacional melhorou seu nível de triangulação, mesmo o Léo Ortiz, que é o que mais gosta de vez em quando fazer lançamento, não é bago, não é balão, tenta fazer o lançamento para alguém que está se deslocando lá na frente. Quer dizer, tem coisas importantes, sim, dentro do esquema tático que o Zago vem implementando nos seus treinamentos. Do Paulão?
Viu o jogo contra o Bahia, não? Não, eu não vi o jogo contra o Bahia e, para mim, assim, ó, a questão do ano passado, Hernando e Paulão, eu já tinha dito isso, repito, né, nós tem um fenômeno que tem que ser analisado. Internacional, Maurício pode ajudar, eu não sei se teve a 7ª ou a 8ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É por aí. Faltou gol. Né? Então, quer me parecer que o rebaixamento problema não foi na Paulão, cozinha. Não passa né? pelo Paulão única e exclusivamente. É que é muito simbólico. Né? Todos os jogadores que levaram para a Série B, eles Mas são... todo mundo levou ferro. É que o Paulão, por ser saliente, levou mais. E Mas aí o começaram Paulão a dizer, vai fazer uma boa Paulão, temporada. O pior é o Hernando. Aí tira os dois. Mas é que essa questão do Paulão tem o seguinte, ó, eu me lembro do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O que aconteceu? Pênalti contra a Chapecoense. Quem é que foi bater? Paulão. Errou o pênalti. E aí, bom dizer, mas e por que ele foi bater o pênalti? Aí eu quero te lembrar um pequeno detalhe. O Paulão tinha feito um gol na final do Gauchão, né? Deu hexa contra o Juventude. Né? Naquele jogo, nesse jogo, no primeiro jogo do Brasileirão, o Paulão recebe homenagem, camiseta, não sei quantos jogos, parece que 100 jogos pelo Internacional, ou seja, lá em cima. Então, assim, ó, o que houve ali, a minha leitura como torcedor, houve tão somente um esquema de marketing. Marketing. Olha, vamos aproveitar que estamos em alta, Paulão, não sei o que, ele bate pênalti. Bom, mas aí é mais grave ainda. A visão que eu tive foi essa, porque não tinha justificativa para o Paulão bater aquele pênalti. Ah, mas aí é bravo. Aí eu estou dizendo, ó, talvez, quem sabe, aqueles 2 pontos, né? A REC, eu busquei aqui. Marketing. Mas tinha gente que queria, tinha gente que só queria fazer muito marketing, porque o projeto de gestores da Série B era ficar 20 anos, 30 anos, que eram os galos, né? Tinha muito candidato a presidente. Muito, caíram todos. Muitos candidatos a candidatos. Muitos, caíram todos. Né? E agora, retornando à questão de que eu falei que o Zago não é tão culpado assim. O Internacional, em 2015, com essa gestão, teve a oportunidade de chegar assim, à final da Libertadores. Não foi, e um dos grandes motivos que colocaram foi o seguinte, que era a questão da preparação física. Aí, dentro do vestiário, ou seja, dos profissionais que deviam de alertar sobre se a preparação física estava boa ou estava inadequada, foi alertado? Não, não foi. Então, significa que o sistema dentro do vestiário internacional, esse sistema de gestão, ele não tem funcionado e há muito tempo. Muita gente em zona de conforto. Olha aqui, ó, não entendo os colorados dizendo que o Inter vai bem com os clubes da mesma grandeza. Não ganhou nenhuma. Isso é ir bem, só que ele não assinou aqui. Mas eu entendi o que o Saideles quis dizer. O Inter não fez feio. É um time que está sendo reconstruído. Confrontos parelhos. Foi Eu busquei aqui as informações que o Saideles fez referência. O Inter teve, de fato, a 7ª melhor defesa do campeonato. Por exemplo, teve melhor do que o Atlético Mineiro, que foi o 4º colocado na competição. O Atlético Mineiro levou... Se tivesse tido o 7º melhor ataque, o Internacional teria se classificado para a Libertadores. O Atlético Mineiro levou 53 gols, enquanto o Internacional levou apenas 41. Só que o Inter teve o 17º pior ataque, Mas, o Maurício, terceiro de baixo para cima. No futebol é isso. Quem se expõe pouco, leva pouco. Né? Quem não se propõe a jogar acaba sendo menos vazado, porque se protege, não sai muito para o jogo, se fecha mais. Mas time ruim normalmente toma goleada. Mas normalmente um time do tamanho do Inter, não perdeu por goleada, que não se propõe, ele acaba levando poucos gols. O Inter começou com aquela frescura. Agora, um time médio que se propõe a querer agredir, a querer jogar para cima do adversário, vai levar muito. Só marcaram, exatamente. Só marcaram menos gols que o Inter ano passado. América Mineiro e Figueirense. O América Mineiro marcou 23 gols, o Figueirense marcou 30 e o Inter marcou 35 em 38 jogos. Que miséria. Portanto, 35 em 38. Portanto, quer me parecer que a cozinha do Internacional estava relativamente tranquilo. Tu não mexeria em Paulão e Hernando? Não, mexeria sim, óbvio que mexeria. Mas tu quer dizer que não era o mais sério? Não era. Eu acho que tem muito essa coisa da empatia da torcida, tem muita coisa, né? A própria imprensa, não dá para isentar, porque o que tem de gente... Mas houve um acréscimo. Eu sempre disse o seguinte, quando comentei jogos até há pouco tempo, se tiver um melhor que o Paulão, ok. Mas quem ganhou com tudo isso foi o Vasco. Acho que o Paulão esse ano faz uma boa temporada. O Vasco cresceu. Acho que foi um acréscimo para o Vasco. Breno e...
Eu até nem sei. O Breno, eu confesso que eu tenho dificuldades em avaliar, não acompanho. Saiu daqui com 17 anos. Mas o Paulão, eu acho que com certeza é um perfil que encaixa que uma luva para um time como o Vasco. Jogaria no Grêmio? Olha, não titular, mas seria a primeira opção, com certeza. O Renato gosta dele. Sim, o Paulão já jogou, né? Disputaria como primeira ou segunda opção de banco, não tenho dúvida. Não, jogaria nos dias atuais. Mas nessa questão dos números também tem um outro lado a ser analisado. Dos 38 jogos, em 30 o Inter levou gols. Então as partidas praticamente começavam pelo menos 1-0 para o adversário. Perdia de goleadas de 1-0. Sobre a Série B, o Beira-Rio teve a segunda partida e não ganhamos em casa. Ainda perdemos no Ituano e empatamos com o ABC. Portanto, não ganhamos em casa ainda. Everaldo Viamão, gremista. Não entendi. Eu acho que ele está lembrando, na época, que o Grêmio empatou com o Ituano. Perdeu para o Ituano 2-0. Foi no Beira-Rio? Foi no Beira-Rio, porque não teve vitória no Beira-Rio ainda na Série B. E com o ABC, portanto, não ganhamos ainda. Tá bem. Agora que eu entendi. O Beira-Rio teve a segunda partida de estreia de Grêmio e de Internacional. E nós, gaúchos, não vencemos. Certo. Agora foi o Beira-Rio tem 2 jogos. Foi bom, mas a lembrança foi boa. Tá bem articulada, tá bem construída a ideia. Significa que esse estádio não traz bons prenúncios para a Série B, então. Já bloqueei contigo. Eu discutir estádio, eu tenho que discutir com quem tem estádio, né? Então, vou discutir com o Zequinha, o pessoal de Novo Hamburgo, de Caxias, depois. Quando discutir estádio aqui com quem não tem. 20 anos de dívida. Com quem não tem, né? Então, deixamos assim. Mas, diga-se de passagem, no final de semana, em pleno sábado, né? Os 27 mil espectadores no Beira-Rio, foi o maior público de fim de semana em todo o Brasil. Mas foi uma frustração, porque eu, como concorrente, como adversário, como secador oficial, eu ouvi falar, e todo mundo falou, em 40 mil pessoas no Beira-Rio. A expectativa, a perspectiva era eu acho que foi uma frustração. Mas acho que aí o ingresso até barato e tal, mas o horário do jogo... Bom, sábado, mas 19 uma Série horas. B, com toda essa mobilização, com todo o respeito, o que se falou de que a torcida estaria junto, que aumentou o número de sócios, que haveria uma mobilização como nunca se viu, no primeiro jogo em casa, depois de golear fora, fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Com ingressos a R$10. Com ingressos a R$10. Quanto que vai lotar? Mas eu também acho que tu tem razão. Não, eu achei. Eu só acho o seguinte. 35, eu só acho o seguinte. Foi o maior público de futebol no final de semana, no Brasil. Ponto. Também agora me venham com outro argumento. É um indicativo. Agora quer dizer, eu já tive o maior público, ainda disse, mas o público tinha que ser maior ainda. Pelo amor de Deus. Não, é um alento. É um alento. Se continuar tendo sempre o maior, né? Sim, exatamente. É que o Inter vai ter que fazer por si, né? E tinha ganho. O Inter vai lotar quando chegar faltando 3 rodadas para a classificação. Aí sim o Beira-Rio vai estar com 40, com umas 3 rodadas para a classificação. Então tu acha que vai até o fim? Não, quando faltarem 3 para ele alcançar a classificação. Aí o estádio vai... Porque se no primeiro jogo, na estreia, não lota, eu não sei quando que vai lotar no final. Tá, e quando é que tu acha que isso vai acontecer? Eu acho que provavelmente não vai lotar em Série B. Particularmente eu acho isso. É mais fácil agora a torcida comparecer em peso quarta-feira que vem contra o Palmeiras. Será? Né? Sim, claro. Em que pese televisionamento, esse tipo de coisa. Mas é um jogo muito mais atraente. Eu acho que o torcedor tem que ajudar o Internacional. Eu acho que é fundamental. O campeonato do Inter não é a Copa do Brasil. O campeonato nacional, dito por todos, pela direção, pela torcida, Então a torcida não diz isso, a torcida quer ganhar sempre. Não. E a Copa do Brasil, tu vai ver se acontece alguma pequena tragédia na próxima partida. Já vem a corneta. Eu perguntei para o Celso Rotti aqui nesse programa, no preliminar, aqui nesse estúdio, por que no jogo Inter e Atlético Mineiro, quando parecia que o Inter ia ganhar o jogo, ele tirou os 3 melhores em campo. Aí ele me deu uma explicação que não me convenceu, que o Anderson vinha da 3ª partida na sequência, que o Alex, o Valdívia estava não sei o quê, e tinha mais um que ele trocou. Foram 3. Wailon. O Inter estava jogando bem, dava nítida impressão que iria ganhar o jogo, e só não ganhou porque o juiz não deu um pênalti do Robinho. Ainda com tudo que fez o Celso, o Inter podia ter ganho.
E eu não entendi, até porque se era para entregar, entrega logo. Toma 3-0, 2-0, bota um time esdrúxulo. Mas já que colocou o time para frente, jogou bem, né? Ficou dupla frustração. No momento que jogou bem, muda. Decidido com o Grêmio, já ia cair mesmo. E talvez, mas aí que está, e ele não enxergou, e quem estava no comando à época não enxergou, que aquele time que jogou ali poderia ser um time que tivesse uma continuidade no Campeonato Brasileiro. Isso. Né? Porque o do Campeonato Brasileiro só estava afundando. Não, e aquele ali jogou melhor, tanto aqui em Porto Alegre, que foi misto também, quanto lá. Aqui o Inter perdeu no contra-ataque. Amassou e perdeu no contra-ataque. Essa Copa do Brasil ela é interessante. O Palmeiras, naquele ano que caiu, foi campeão. Ganhou do Grêmio aqui, que todo mundo esperava que o Grêmio fosse ganhar bem. O Grêmio estava jogando bem. Ganhou com 2 contra-ataques no fim do jogo. Uma coisa louco, né? Fez 1 e fez 2, ligeirinho. Né? Inclusive com aquele Henrique jogando na frente da zaga. O Filipão acabou consertando o Palmeiras, botando um zagueiro na frente da zaga, como ele tinha feito na Copa, com o Edmilson. Então, tem coisas... O Henrique era um volante, né? E ele acabou indo para... Não, ao contrário. Ele era zagueiro e foi para frente da zaga. Mas ele foi vendido para a Itália depois, né? Acho que voltou para o Fluminense, faz uns 2 anos, alguma coisa assim. Era um bom jogador. Tá no Fluminense. Inclusive, jogou contra o Grêmio. Olha aqui, ó. Inter, então, quitou essa dívida com o Galo Mineiro, do glorioso Eduardo Henrique, e vai receber um dinheiro ainda por Valdívia. Sem avanços entre São Paulo e Inter, Ponte confia na permanência de Fernando Bobb. São Paulo chegou a fazer uma proposta ao Colorado, mas o valor foi considerado baixo. Esse jogador tem um bom valor de mercado, né? Tem uma cotação aí de uma agência internacional, de uma revista especializada, que colocou em nono, nono mais bem valorizado. Transfer Market colocou um mais bem avaliado do Brasil, nono, uma coisa assim impressionante. O Luan é o primeiro, né? O Luan é o primeiro. Bom, mas aí não saiu o negócio com o São Paulo, porque o Inter achou baixo. O Inter que viaja amanhã para Belém do Pará, com o Danilo Fernandes, né? Danilo Fernandes não se sabe se vai jogar. O Pavão hoje aqui no nosso preliminar não confirmou a presença. E provavelmente Danilo Silva também, hein? Danilo Silva vai também. Voo fretado para o Pará, não? É longe para fazer. É longe, né? Mas o Gustavo, ele tá soltinho, né? Não, é o que se fala, que haveria um voo fretado, enfim. Nas distâncias mais longas, claro, porque tem que fazer uma conexão no Rio e em São Paulo. Mas de Londrina para cá teve voo fretado, isso aí é 1 hora de voo. Eu estou dizendo que a mobilização é tamanha e a frustração que eu tive é de não enxergar o estádio lotado. Eu confesso que eu não sei. É que Belém também tem um problema no voo de retorno, não, né? Os voos saem de lá da madrugada, não, então mas espera aí, com um plantel desses... Tá confirmado que é voo fretado. O retorno é voo fretado. Bom. Não, mas se o voo é fretado ida e volta, ele não vai ser meio fretado. Não, é comercial na ida e o voo fretado na volta. Ou seja... É uma possibilidade. Daqui a mas pouco... por que o jogo é sábado? É sexta? E qual é o próximo compromisso do Inter? Sábado. Aí joga quarta pela Copa do Brasil. Mas e aí o jogo era quarta-feira, nós estamos no mesmo país. Vem cá, mas tu não achas que isso é um problema do Internacional? Não, eu só estou surpreso com a mobilização. Tu não achas que é um problema lá do nosso staff? O Inter está focado na Copa do Brasil. Futebol gaúcho, isso é um problema eu já disse até, tem um amigo meu aí, o Gatiboni, que eu já providenciei a carteira de sócio internacional para ele, né, porque ele entende tudo de internacional. Vai providenciar para o Gustavo Schmidt também? Provavelmente. Não, isso foi uma notícia veiculada que eu perguntei a ti, que és um jornalista bem informado. O Inter vai ou volta de voo fretado? Mas eu ouvi como especulação. Não, mas me deram como informação. Pois é. O Grêmio vai com os titulares amanhã contra o Zamora. 10 mil ingressos mais ou menos já vendidos de forma antecipada. Teremos um bom público. Eu até não esperava um bom público na arena, mas acho que periga chegar a 30 mil, hein? 25. Porque tem os que têm ingresso garantido, né? 25. Uma venda bem razoável antecipada. O lateral Edilson voltou, né? Trabalhou normalmente com bola, mas não está relacionado para a partida. Quem voltou hoje foi o Beto da Silva. Beto da Silva. Voltou no jogo amistoso da transição lá em Eldorado, hoje à tarde. Ontem o Espinosa chegou a aventar a possibilidade dele ir a Recife, mas não como probabilidade. Ele disse que ia ver, analisar e tal. Pode ser que vá para compor delegação, para ir se ambientando, de repente até é uma boa. O volante Maicon e Miller Bolanhos fizeram um trabalho específico no vestiário. Outra ausência foi o Arthur. O Arthur está gripado, está resfriado, né?
E não sabe se vai jogar, o Arthur. E aí eu acho que desfalca bem a meia cancha aí. Porque sem Arthur e sem Ramiro e sem Maicon, o Maicon já está há mais tempo. Sim. Mas o Ramiro e o Arthur se entrosaram bem. Perde qualidade. São jogadores com muita mobilidade. Eles é que estão ditando o ritmo do Grêmio. Então eu acho que perde bastante. A dívida do Inter com o Atlético Mineiro era de 200 mil euros, custou esse Eduardo. Esse Eduardo Henrique. Agora, ele é do Inter, né? Ele foi contratado, fez 3 anos de contrato. O Eduardo Henrique. 200 mil euros a dívida. Deve ser uma parcela final. Uma parcela, né? Imagina, esse rapaz era o 5º reserva lá no Atlético Mineiro. Teve outras coisinhas aí. Teve? Teve. Participações assim... Não a própria compra do Anselmo, que agora já foi, né, 65% dos direitos federativos do Anselmo por R$2 milhões, eu acho que é um pouquinho exagerado, né? Mas parece que ele ganhou 600 mil de comissão, o empresário. Sim. Ele era do Joinville? O 600 mil reais normal. Ele era do Joinville? Sim. Normal. Né? Agora, e é isso normal? Que... Não, eu sou muito chinelo mesmo. Não, dizem que esse tipo de comissão está tudo registrado, né? Dizem que esse tipo de comissionamento é assim que é feito no futebol, né? Enfim, o que me deixa um pouco chateado é que esse Anselmo aí era o titular do Zago aí no Gauchão, né? E essas coisas uma semana agora já foi descartado e já foi mandado embora. Foi para trás do Fabinho que não estava nem inscrito. Então esse tipo de diálogo dentro do vestiário, né, de como é que as coisas acontecem, é que precisa um pouco mais de justificativo, né? E o Zago merece, já falei algumas vezes, ele teria que fazer um media training, ele tem que esquecer que ele é boleiro, ele não é mais boleiro. Ele é um treinador de futebol, ele tem que se comportar como um treinador, né? Essas pantomimas que ele andou fazendo aí de chutinho, fingir, xingar torcedor, esse negócio todo. Isso é uma coisa, né, que ele tem que mudar, e a segunda que ele tem que mudar, ele tem que fazer, quando ele for fazer a entrevista, é bom que ele fale exatamente como foi o jogo. Né? E não como ele acha que deveria ter sido. Porque a torcida não perdoa isso. Não, ele não vai doutrinar ninguém. Exato. A maior ira contra o Argel não era só o desempenho dentro de campo, era a entrevista fantasmagórica, era um negócio maluco, né? Agora, maluco mesmo é o proveito que tem a Frigigold. Está aqui o Luiz, que é mestre Cuca. Grande Luiz, esse aí é o espião do Zago, já esteve em Lucas do Rio Verde, já esteve em Londrina, já passou todo o serviço para o homem e passou todo o serviço. Foi a Belém também, Luiz? Para as donas de casa. Não, ainda não. Foi fazer uma pré-temporada em Lucas do Rio Verde. Foi lá na frente. O Rec, já vou te dizer, eu escrevi o ano passado, o Internacional não pisará no relvado do Parque das Emas. Anota isso. Não pisará no relvado do Parque das Emas. Onde é o Parque das Emas? É o estado luverdense. Porque o Inter vai jogar em Cuiabá, né? Bom. Cuiabá. Compraram o jogo? jogo? Não pisará no relvado. Que espetáculo. Compraram o jogo, quer dizer, a transferência? Não, o Internacional não compra nada. Foi o luverdense que quis fazer em Cuiabá porque vai ter maior público. É simples. Função da presença dos gaúchos. Agora quero afirmar o seguinte, eu conheço o interior do Mato Grosso, tenho amigos gremistas e colorados lá, até agora na próxima semana eu estarei indo a uma cidade próxima. Havia uma expectativa em torno ali de Lucas do Rio Verde pela chegada do Inter, e isso eu falo com toda a sinceridade. Uma mobilização de torcedores, de caravanas gaúchas da cidade. Não, o pessoal vai ter que se deslocar mais longe, porque daí já é longe. Né? Não é longe, é tudo uma festa, não tem problema. Mas é longe. Inclusive, não é uma crítica. E diga-se de passagem, o presidente do Lucas do Rio Verde é gremista. Sim, né? É gremista. Então esse é um problema do Grêmio. O gremista que levou para Cuiabá. Mas eu estou surpreso porque é tirar o jogo da comunidade, e aqui não é a flauta. Talvez vão retirar o consulado dele lá. Mas agora nós estamos falando da Frigigold. Essa é indispensável. Olha. E o treinador é de São Leopoldo, né? Do Luverdense, o Dilceu. É?
Está por dentro, hein? Tu levantou todo. Estudou bem. Estudou tudo. Gilson. Mas há 2 meses, quando eu estive lá em Lucas, já se comentava sobre esse jogo em Cuiabá. Rec, hoje eu vou te transmitir um abraço aqui do Marcelo Ortiz, é fã teu da Rádio Banda B de Curitiba. Ah, mas... Marcelo Ortiz. Uma baita rádio aí. Baita narrador lá, um grande abraço para ele. Nos assiste pelo Facebook. E vou mandar um abraço também para um treinador de futebol de São Leopoldo. Entregamos um conjunto hoje que não perde o teu programa. É o seu Antônio, mas é conhecido em São Leopoldo como Bozó, treinador do Botafogo lá de São Leopoldo. Ô, seu Bozó. Muito obrigado, valeu, seu Bozó. Multicampeão lá em São Leopoldo. Me convida para boia, seu Bozó. Já comprou o conjunto de panelas. Comprou o conjunto? Conjunto completo. Não, conjunto de uma vez. Eu quero uma, não. Me manda todas as panelas que vai ser muito melhor. Nosso Pipoca aqui já comprou todas. O Pipoca. Pipoca acho que está até revendendo aí. Tá passando bem agora. Mas, Rec, são panelas que são... aquelas maquininhas, acho que tá. Pipoca sem gordura, né? Sem nada de óleo. São panelas que já é o maior sucesso. O Leonardo, essa semana, está em Salvador e o telefone não para de tocar, porque as pessoas se deram conta que realmente o óleo da fritura, de tanto você ouvir recadinho do seu médico, aquele puxão de orelha, pare de comer fritura, pare de comer o alimento gorduroso, as pessoas se deram conta que com a panela Friggold na sua cozinha, qualquer uma delas, você não utiliza óleo. Importante, Rec, não altera o sabor do alimento. Tem algumas panelas elétricas, né, que muitas vezes o alimento não fica legal. Essa panela, a gente não altera Imitação nada. barata. Imitação barata. Outra coisa interessante é que você usa no fogão a lenha, você usa no fogão a gás, né? Não é panela que vai dar trabalho depois para você limpar. Você vai limpar somente com papel toalha. Imagina se não é o sonho da dona de casa ter uma panela que não dá trabalho para limpar. Eu virei cozinheiro. É fácil de limpar. Você pode fazer aquele lanche a qualquer hora que... Muitas vezes as pessoas acabam desistindo. Não, vou comprar pronto porque depois tem que estar lavando as panelas. Agora não. Agora você faz a sua comida, passou um papel toalha, tá tudo limpinho. A gente preparou algumas imagens de alguns alimentos sendo feitos por essa panela. Você vai poder tirar suas dúvidas, inclusive o nosso central de atendimento está lá hoje de plantão para poder tirar as dúvidas de você que está nos assistindo. Nada de óleo, olha só que chuleta, chuleta o peixe, o frango, olha o bife acebolado. Gente, você põe a linguicinha para fazer aquele omelete, batata frita, olha que bonito esse omelete, Rex, sem nada de óleo, tapioca que a Bahia adora. Pipoca, acabamos de falar aqui da pipoca. Pipoca você estoura sem nada de óleo também. E essa cena do leite é para mostrar para as pessoas que não gruda nada no fundo dessa panela. Fica limpinho mesmo. Fica limpinho, fica pronto para ser utilizado novamente. Quem comprar o conjunto completo, olha que maravilha o ovo frito. Eu gosto de ovo. O Rex, sabe que o ovo... Muitas vezes as pessoas falavam o seguinte, eu não como mais o ovo porque o ovo faz mal para a saúde. E muito pelo contrário, o ovo faz muito bem para a sua saúde, pela proteína que tem. Só que o que acontece? Os caras mergulhavam no... As pessoas fritavam no óleo e fazia mal mesmo para a saúde. E assim é o peixe, gente. O peixe tem o ômega 3, né? E não é só um peixe caro, não. A sardinha, por exemplo, que é um peixe baratíssimo que você compra aqui no nosso mercado. Comeu o pacu lá Comemos, muito bom, muito bom. Tem muito ótimo. E a sardinha, Rec, olha só, ela tem uma concentração muito boa do ômega 3 e é um peixe barato. Você pode fazer tranquilamente na panela Friggold. Ligando agora para o telefone que já está no seu vídeo, você já está aí vendo o número, você vai dar só um toquezinho. Amanhã pela manhã, vou fazer o seguinte, eu não vou retornar hoje amanhã, vou retornar amanhã, porque senão você vai... Vou tirar a sua atenção aqui do programa, a gente retorna amanhã de manhã. Fica registrado. Fica registrado o seu número, amanhã a gente retorna a ligação. Olha a praticidade, quando as pessoas compram em outros estados, por exemplo no Mato Grosso, demora em torno de 15, 20 dias para a gente poder entregar, porque o correio demora a entregar no Mato Grosso. Aqui, gente, amanhã você já está recebendo, quer dizer, você já começa amanhã mesmo a eliminar o óleo. Toda a grande Porto Alegre, qualquer cidade da região. Outro dia tu me ligou de Montenegro lá, né? Estávamos em abraço lá pro pessoal de Montenegro, que não perde o teu programa também há muito tempo, né? E a gente entrega em todas as cidades e a gente procura sempre atender da melhor maneira possível. Liga pro telefone que já está no seu vídeo, porque amanhã de manhã... o nome do homem lá de Montenegro. É muito cliente, é muita gente. Mas amanhã de manhã a gente vai dar um desconto. Olha, não é um descontinho não, é um descontão mesmo. Vou dar 2 brindes para você que ligar agora, 2 brindes. Tá melhorando esse troço. Ô, Rec, recebe amanhã as panelas
E se você comprar no seu cartão de crédito, começa a pagar só a partir do mês que vem. Recebe, começa a utilizar e a partir do mês que vem você vai pagar. Parcela vai ficar bem pequenininho. Dá um toquezinho no telefone 40034220, você não vai se arrepender, eu garanto para você. Compra o conjunto todo aí para já não ficar tendo que comprar um Faz que nem o seu Bozal lá de São Leopoldo, já quis o conjunto completo. Grande, seu Bozal. Capricha aí treinando o Botafogo aí. Não vai me substituir errado, não vai querer jogar no 4-3-3 para dentro deles, esse negócio. Multicampeão. 40034220. O que ia dizer, Maurício? Eu quero saber se vai ter o desconto da Alberto Aquino para o telespectador. Claro. Está garantido, né? Aqui está garantido. O Adalberto Aquino chorou aqui, no outro dia estava lá entregando o Luiz, né? Esse tá fechado. Pronto, na hora. Eu vou fazer um desafio depois na saída ali, vamos ver se ele vai bancar mesmo. Então tá, então espera aí que vai sair negócio. Vai sair negócio. Quem foi que ontem esteve aqui que levou? A gente ontem? Foi o Paluga. Ah, o Paluga. O Paluga levou. Sobre ontem, inclusive, eu vou fazer coro com o Dani do BIM, que esteve aqui, né, que nós queremos saber, e o brinde do cachorro do R, aí né? Aí é que tá. É tudo culpa minha. Nós estamos... Eu falei com o Éder... Nós temos que fazer algum tipo de sindicância aí. Eu falei com o Éder e ele me confirmou a história que ele entregou, e o Maurício está com 40 e poucos convites. Eu acho que ele vai fazer alguma festa na casa dele, alguma coisa, porque... Eu notei que o Maurício está mais gordinho. Né? Tá. Ele disse que ele vai lá e paga. Sim, mas ele pode distribuir para os outros. Aí no dia 27 a família inteira come no mole lá. No dia 27 de abril foi solicitada a reposição dos vouchers do Cadeira Cativa. Você não vai querer culpar o anunciante. Não, claro que não. Quer dizer, sumiram os vouchers. E ele quer colocar a culpa no anunciante. Nem em momento Sumiram de dentro da bolsa do Maurício, não sei. Em momento, eu posso dizer a vocês... parecendo aqueles 35 mil que sumiram da bolsa do... Eu posso dizer a vocês, Gustavo, Sardelli, que depois desse dia, o REC esteve lá com o Felipe Bueno almoçando. Tivemos lá. Ele que recebeu a nova leva de vouchers. Não, essa eu não vi. A segunda leva eu não recebi. Não transfere responsabilidade. Já voltamos. Olha aqui, ó. Essa é uma corneta do Marcelo lá de Arroio dos Ratos. REC, se nem os jogadores identificados como William e Valdívia querem jogar a B, por que a torcida pagaria para ver? Mas aí é o seguinte, quem não quer jogar vai embora, né? Valdívia pediu para ir embora, vai. Mas o Valdívia faz tempo que não vem jogando. Desde a lesão, que foi grave, né? Eu não vi mais o Valdívia retornar. Ele até se empenhou, tentou, mas ele não correspondeu mais à expectativa que se tinha. Não é o mesmo, Não é o mesmo. Não, está longe de ser o mesmo. Né? Mas é um empréstimo, né? Claro. Pode se recuperar. É importante. Oportunidade para ele. Acho que o pessoal está mandando um monte de recado de política. O pessoal virou uma obsessão do povo, né? O povo quer solução, não aguenta mais, né? O povo quer mudanças. Os caras estão mandando o braço direito, o outro, não sei o quê. E eu fiquei olhando, mas não tem nada a ver com futebol, mas está bem. REC, vi no YouTube que o Grêmio está em segundo lugar em sócio torcedor, perde para o Palmeiras. Celso do Parque dos Maias. 85 mil sócios ativos em dia, com uma meta de chegarmos até o final do ano aos 100 mil sócios. Esse é o nosso desafio. É que tem um pequeno detalhe aí, né? Que Grêmio e Inter superam o resto do país. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, todos os outros, eles têm essa categoria de sócio-torcedor, que ela é prevista no Estatuto Torcedor. Só que este sócio lá no Palmeiras, Flamengo, Corinthians, não votam. Aqui no Grêmio Internacional, o sujeito se associa e tem direito a voto, ou seja, escolher seu dirigente. Então, é um pouquinho diferente. Isso motiva é um pouquinho diferente. A associação e a manutenção também. Mas tu acha legítimo? Eu, particularmente, tenho posição contrária a isso. Eu acho que quem deve votar num clube são os sócios patrimoniais. Sócios remidos, obviamente, enfim, mas sócio patrimonial. O sócio torcedor é torcedor. Agora, quem deve definir os rumos de uma entidade, de uma associação, seja ela, no caso, sem fins lucrativos, mas com... Esses todos sócios... Mas no caso do Grêmio, como não tem patrimônio,
Então, mas existe a categoria do sócio patrimonial. Mas é patrimônio, mas o patrimônio do quê? Quando na época do Olímpico, sim, mas agora não tem mais patrimônio. Então ninguém vai votar. Você tem o Olímpico, que ainda é nosso, não foi entregue, você tem marca Grêmio, você tem os atletas do Grêmio, que são os principais ativos do clube, você tem direitos de televisão, vocês são os ativos, mas o sócio, são direitos, bens mas e direitos. Mas, melhor juízo, o sócio patrimonial é aquele que ele tem uma cadeira no estádio, né? Não assim. Necessariamente. Não. Eu sou sócio de um clube social de Porto Alegre e não sou dono de cadeira mas tem, nenhuma. Eu tenho direitos. Com a OAS tem cadeira do Estado que é do sócio. Sim, claro. Deve ter tido algum tipo de migração. O migração. Grêmio tem Ilha, o Grêmio tem Cristal, o Grêmio tem CT de Eldorado, que vale uma fortuna, o Grêmio tem centro de treinamento da frente da arena, o Grêmio tem bens, direitos, etc. Isso é patrimônio. Tá? E você então, eu entendo que é este sócio patrimonial que deveria definir os rumos da entidade. O torcedor é aquele torcedor que vota... Que dá volume. Não, e vota em cima sempre só da questão do resultado, ele é descompromissado com a entidade. Ele está lá votando pelo título, pelo rebaixamento, pela vitória ou pela derrota. E o sócio que tem a responsabilidade de definir os rumos da entidade é que, na minha opinião, deveria ser o sócio legítimo. Mas respeito, o Estatuto do Grêmio prevê o voto do torcedor e é obviamente que eu como conselheiro do clube, como dirigente, respeito isso, apesar de ter posição divergente. Diga, Maurício. Não, com relação a esses levantamentos que envolvem o movimento futebol melhor, que dá descontos em supermercados para os sócios, o torcedor, se ele teve o CPF registrado ao clube pelo menos um mês, ele entra na conta desse movimento, enfim, e tem os descontos, mesmo que ele não esteja pagando mais o clube. Por isso que muitas vezes estes números são bem diferentes dos números que o clube divulga. Porque quem foi sócio em algum período durante esta campanha tem direito, mesmo que não seja sócio hoje. Então, o número de CPFs que esta campanha específica conta e não o número de fato de sócios que pagam. Por isso que pode ter uma diferença considerável. Pode haver distorção aí. Sai deles. Particularmente, eu acho que o sócio do clube que paga a sua mensalidade, né, tem sim direito a voto, não importa em que nível social ele esteja, se ele é uma cadeira alocada ou se é um sócio que paga um pouco menos. Né? Em relação à questão da votação e da eleição em si, se observa em termos estatísticos, né, tanto no Internacional quanto no Grêmio, que mais ou menos dos sócios aptos a votarem, né, mais ou menos são os mesmos 30%, em torno de 30%. Então, quem se mobiliza nestes clubes, né, é aqueles que estão interessados nos rumos do clube, ou seja, não tem aquela massa de torcedores. Internacional agora teve 14 mil eleitores, né? Antes, há 2 anos antes, teve 22 mil eleitores, né? E nessa última eleição tinham 68 mil aptos, né? Então, aquele sócio, aquele que é o eleitor, ele vai lá. O restante está lá contribuindo, gosta de ser sócio, gosta de contribuir. Todo mundo sonha em viver em um lugar tranquilo, com muita natureza, mas ao mesmo tempo perto de tudo. Gustavo Schmitz, que está com muito, Saideles também, prestem bem atenção. É por isso que o Mirantes do Parque, o novo empreendimento da Nex, fica ao lado do Parque Getúlio Vargas, aqui em Canoas. Um lugar onde todo dia tem ritmo de final de semana. Muitas opções de lazer, muitas atrações. Então não pensa mais, a hora é agora. Visite o plantão e conheça os decorados na Rua Liberdade 721, esquina com o irmão Agnello Chaves. E mude de vida. Mirantes do Parque, a vida no lugar. E agora uma ação especial, especialíssima para quem assiste a TV Ubra, o nosso Cadeira Cativa, chega lá já dizendo, ou preliminar, se você chegar lá no Mirantes do Parque e disser que assistiu esse comercial, você ganha um espumante, e é o fino do espumante. Então, vai lá, não perde a oportunidade de conhecer o melhor lugar para morar aqui em Canoas, conhece os decorados e ainda ganha um mimo especial. Promoção válida por tempo limitado. Por quê? Uma hora termina, né? Vende todos e aí termina, né? O tempo seria ilimitado até vender os apartamentos. Então, um amigo meu, o Ayrton Oliveira Pinheiro, advogado, né, que está assistindo o teu programa, mandou o recado aqui, que já
está negociando no Mirante. E outro que acabou de mandar um recado aqui, o juiz titular da 22ª Vara, Edson Lerrer, da Vara do Trabalho. Também bem atento ao programa. Mandando um abraço. Só a nata aí. Agora, é o principal lançamento imobiliário do Rio Grande do Sul, acho que em repercussão, né? Já comprou algum lá? Não, até Vai porque lá, eu antes do lançamento havia feito um compromisso já, não pude, mas tenho vários amigos. Mas é lindo ali, né? Não, e a duplicação da Farroupilha ficou um shopping do lado, né? Você vai ter um shopping praticamente dentro do condomínio. São 300 metros da portaria do shopping à portaria do condomínio. Só pela badalada já merecia um champanhe, mas é verdade isso que ele está dizendo. Que o Gustavo está dizendo. Nada mais acolhedor, sincero e cativante que um sorriso de mãe, não é verdade? Então, dê esse presente a ela. Realize o sonho da mamãe. A Oral Sim oferece o melhor tratamento com implantes dentários. Afinal, você mamãe, você vovó, todas merecem esse carinho. Agende uma avaliação, 3076-4343, ligue amanhã, 3076-4343, ou agora, diz que está vendo cadeira cativa, 999-51-4343, 999-51-4343. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, CRO 22531 e EPAO 3523. Oral Sim Porto Alegre, nosso carinho constrói sorrisos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br administra condomínios como ninguém. A Central de Imóveis. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Agora com loja na Venceslau Escobar, 1786. Também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Ninguém está livre. Fazer o quê? Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, pois são mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Becker e Ficha Alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue vender ligeirinho. O preço é o mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. O carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, mais de 47 anos de credibilidade, cada vez melhor. Rispoli, Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. O telefone é o tradicional 3336-1818. Tabacaria Aimoré, do amigo Cláudio, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões. Chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros. Botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição. No térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro quente do R. Vai achando os vouchers aí, Maurício. O original em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Esse é o charme. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, entrega das 11 às 11, né? Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Está aí o telefone para entrega, 3224 8.000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras, essas não racham. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151 jrchurrasqueiras.com.br. Diga, Vitor Saidelis. Doutor Adriano Rubim, o corneta do RW, está te mandando um abraço. Mas ele fez um outro adjetivo aqui,
que eu não vou narrar. Chamou porque de não narigudo? Não, ele te chamou de colorado, que nós sabemos que tu não és, né? Mas isso eu sempre te mandou um abraço. disso. Sempre desconfiou? Sempre E agora tu passa a ter certeza. Agora eu tenho certeza. Essa declaração... O RW falou, tá falado. Em relação a um dos patrocinadores, Becker e Fischer, Emanuel Becker, grande advogado. E meu afilhado, é galo. O cara entende mesmo dessas questões do direito de trânsito. É importante. E é o rei da internet. Esse aqui tá mandando umas coisinhas ali. Esse Manu é fantástico. Dá para recomendar tranquilo. É verdade. Grande Emanuel. Emanuel é o enviado de Deus, né? Meu afilhado. Já voltamos. O 8h27, quem é em Sananduva que está nos vendo? O Edilson da Costa. Sananduva pertence à Grande Lagoa Vermelha. E qual é o outro? O Luiz Antunes está pedindo para mandar um abraço para a namorada dele, a Gabriela, e pergunta se... No mínimo está com dor na consciência, eu que tenho que estar acertando. Tem que ficar acertando a conta dele. E perguntou se o Inter ganhar a Copa do Brasil, se vai ser algo, pelo menos, curioso por um time que não está na Série A ganhar a competição. Mas o Palmeiras ganhou. Foi assim. Ganhou, mas é raro. Possível. É raro. Mas é possível. O time tem um bom grupo. Não, mas o Palmeiras ganhou antes. Estava caindo. Ele caiu depois. Ele foi se esfacelando. Né? Dá um recado final aí. A torcida colorada tem que estar sempre presente no Beira-Rio, apoiar como fez contra o ABC os 90 minutos e está descontente, vai depois. Gustavo Schmidt, dá um recado final aí. Lugar de torcedor gremista amanhã é na Arena, Libertadores, jogo de classificação importante. Você apoia a escalação dos titulares? Sem dúvida. Todos? Não, o nosso campeonato é a Libertadores, né? Nós estamos treinando no Brasileiro para jogar na Libertadores. O meu já priorizou o gauchão. Bom, mas passou, né? Passou agora, de repente serve até de lição, né? Sem dúvida. Amanhã tem mais. Todos à Arena amanhã.